Bom dia, queridos ouvintes! Hoje, dia 10 de abril de 2025. É um prazer estar aqui com vocês, realmente uma dádiva divina de podermos ler a palavra de Deus. Saúdo todos com a paz do Senhor e peço que Ele esteja conosco agora neste momento de leitura do capítulo 2 de João. Hoje, os versos 15 ao 25. Será um momento muito emocionante, fiquem até o final, porque temos algumas conclusões-chave aqui sobre este capítulo 2 que começamos ontem e terminamos hoje. Como sempre digo, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que a espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma de espírito, juntas e medulas. É apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4:12. Que o Espírito Santo nos revele, através da leitura dessa palavra, seu desejo para nós e quem Ele é, que cada dia mais possamos conhecê-lo pessoalmente e intimamente, e assim conheceremos mais a Deus. João 2:15 diante. Derrubem este templo. A festa da Páscoa, celebrada pelos judeus na primavera, ele encontrou o templo infestado de vendedores de gado, ovelhas e pombas. Os agiotas também estavam ali, trabalhando a todo vapor. Jesus fez um chicote com tiras de couro e os expulsou do templo. O gado e as ovelhas fugiram. Ele virou as mesas dos agiotas e as moedas rolavam para todo lado. Aos vendedores de pombas, ele ordenou: peguem suas coisas e caiam fora daqui. Não transformem a casa do meu pai em mercado. Foi nessa hora que os discípulos dele se lembraram de um texto das Escrituras: o zelo pela tua casa me consome. Mas os judeus estavam incomodados e perguntaram: com que autoridade você faz isso? Jesus respondeu: derrubem este templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Eles ficaram indignados. Foram necessários 46 anos para edificar o templo e você vai reconstruí-lo em 3 dias? Mas Jesus estava falando do seu corpo. Mais tarde, depois que ele se levantou dos mortos, seus discípulos se lembraram dessa declaração. E então ajuntaram as peças do quebra-cabeça e creram nas Escrituras e no que Jesus tinha dito. Durante o tempo em que ele permaneceu em Jerusalém, nos dias da festa da Páscoa, muitos observavam os sinais que ele realizava. E, percebendo que apontavam diretamente para Deus, entregaram sua vida a ele. Mas Jesus não confiava neles. Ele os conhecia muito bem por dentro e por fora e sabia que não eram dignos de confiança. Não precisa de nenhuma ajuda para conhecê-los por dentro. Não precisava de nenhuma ajuda para conhecê-los por dentro. Esse foi o capítulo 2 de João, do versículo 13 ao 25. Bom, queridos, nestes versículos nós vemos a fúria de Jesus ao ver o templo de Deus se tornar lugar de comércio. Porque Jesus, geralmente tão pacífico e amoroso, foi implacável naquele momento. Vamos analisar um pouquinho. A ocasião era a festa da Páscoa. A Páscoa para os judeus era o momento de lembrança da saída do povo de Israel do Egito, da libertação do faraó do Egito, libertação da escravidão, dos anos que foram escravos ali. Então, a festa da Páscoa era uma das mais importantes do calendário religioso, que comemorava essa libertação do povo hebreu da escravação no Egito, um evento que foi descrito no livro de Êxodo. E Páscoa significa passagem, passar por cima. Refere-se ao episódio em que Deus fez os hebreus passarem por cima de toda a morte dos primogênitos do Egito, marcadas as suas casas com o sangue do cordeiro. Então, os elementos tradicionais da celebração eram o cordeiro pascal, que era o símbolo do sacrifício feito antes do êxodo, o pão sem fermento, o matzah, que lembra a pressa com que os hebreus saíram do Egito sem tempo para deixar o pão fermentar, ervas amargas, que simbolizam o sofrimento da escravidão, e o Seder de Pessah é um jantar cerimonial,
realizado nas 2 primeiras noites de festa, com leitura da história do Êxodo, através de um livro chamado Haggadah. A Páscoa judaica é, portanto, uma celebração de libertação, memória e identidade nacional e religiosa. Ela é celebrada por 7 ou 8 dias, dependendo da tradição. Na primavera, geralmente em março ou abril. E você deve estar se perguntando, por que tinham comerciantes vendendo animais e agiota no templo, nessa época da festa? Isso é uma boa pergunta, porque tem tudo a ver com a Páscoa, que era celebrada em Jerusalém nos tempos de Jesus. Durante essa festa, milhares de judeus de várias partes de Israel e até de fora iam a Jerusalém para se celebrar no templo, que era o centro da vida religiosa. Parte importante dessa celebração era a oferta de sacrifícios, principalmente o cordeiro pascal, como mandava a lei. E por que havia esses comerciantes e cambistas no templo? A venda de animais para sacrifício. Muitos peregrinos vinham de longe e não podiam trazer seus próprios animais, então eles compravam no templo. E os animais, além de tudo, precisavam estar sem defeito. Então o templo garantia que os animais vendidos ali estavam em conformidade com as exigências religiosas. Câmbio de moeda, cambistas ou agiotas. O imposto do templo tinha uma oferta obrigatória que o judeu tinha que fazer e só podia ser paga com uma moeda específica, que geralmente era o shekel judeu. Como muita gente trazia moedas de outras regiões estrangeiras, gregas, romanas, os cambistas trocavam por moedas aceitáveis, cobrando uma taxa por isso. E por que isso virou um problema? É porque o que era para ser prático e religioso acabou virando um negócio lucrativo, com exploração, corrupção e desrespeito aos propósitos sagrados do templo. Por isso, quando Jesus chegou e viu aquilo, ficou indignado e expulsou os comerciantes, dizendo que haviam transformado a casa de oração em covil de ladrões. Isso está até em Mateus 21:13 e João 2:13-16. Resumindo, eles estavam lá por motivos práticos, ligados à adoração, mas a coisa se deturpou e isso irritou muito a Cristo. E Cristo veio justamente para ser esse cordeiro pascal, para ser o último sacrifício que seria necessário ser feito para a remissão de pecados de toda a humanidade. Aquilo nunca mais ia precisar. Nunca mais, a partir de Jesus, nós não precisamos mais comprar animaizinhos e sacrificá-los para obter a remissão dos nossos pecados. Nós podemos nos achegar a Deus em oração, em contrição e arrependimento, e em oração pedir perdão. E através de Cristo, que é nosso advogado, nós estamos perdoados. Então, Cristo veio cumprir esse propósito, que não agradou a Ele, o que estava acontecendo ali, essa deturpação. Então, vamos analisar aqui a ocasião. Era a festa da Páscoa, o local era o templo de Jerusalém. Quem estava ali? Vendedores de animais para sacrifícios e agiotas, cambistas. Como que acontece? Jesus faz um chicote com tiras de couro e expulsa todos esses comerciantes do templo. E qual o resultado? Todos saem correndo, uma confusão, os animais fugindo, correndo. E o que diz Jesus? Peguem suas coisas e caiam fora. Não transformem a casa do meu pai em mercado. E aí, os judeus, ficam também confusos, irritados. E perguntam, com que autoridade que você estava fazendo aquilo, E os discípulos, e Jesus diz, derrubem este templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Ouvindo isso, os judeus ficaram mais ainda confusos, mais irritados, porque demorou mais de 40 anos para eles poderem construir esse templo, como que agora esse agitador aí, fazendo essa confusão, fala que ele pode reconstruir esse templo em 3 dias, Mas os discípulos que estavam atentos se lembraram da escritura que dizia, o zelo pela tua casa me consome. Então, depois que Jesus morreu e ressuscitou, eles juntaram as peças e entenderam que Jesus tinha feito isso e o que ele mencionava sobre o seu corpo, seu sacrifício, e depois de morto levantar dos mortos, fez com que os discípulos crescem nas escrituras e no que Jesus também havia dito. E, como diz, durante o dia de festa, muitos viram todos os sinais que Jesus fazia e entregava suas vidas, mas Jesus não confiava neles, porque Jesus, ele podia ver não só a aparência, não só o que estava do lado de fora, a matéria, mas Jesus conhece o espírito, ele vê o coração das pessoas, a intenção dentro do coração, e sabia que essas pessoas, os judeus, não eram dignos de confiança. Bem, queridos, realmente esse fechamento do capítulo 2 de João é impactante. Como podemos analisar aqui, podemos fazer um recorrido desde o primeiro capítulo, onde vocês veem aí, tem o primeiro vídeo dessa série,
da leitura da palavra de João. O primeiro, capítulo 1, o título é A Luz da Vida. Então, esse primeiro vídeo que eu gravei fala aí da eternidade de Jesus, né? Ele começa o livro, na verdade, pela conclusão do livro, pela conclusão da história, né? Dizendo que Jesus sempre esteve, ele é eterno. Ele era com Deus quando Deus criou tudo. E também fala do final, ou seja, ele faz referência ao alfa e ômega, princípio e fim, a eternidade de Jesus e a sua vitória vencendo a morte. Também, seguindo, fala de João Batista, né, como ele abriu caminho para a vinda do Messias. Fala a revelação e a anunciação de Jesus, ou seja, durante o seu batismo, ele foi batizado no Espírito Santo e foi revelado a João Batista e ao próprio Jesus. O próprio Jesus recebe essa revelação do céu de que ele era realmente o Filho de Deus, o Salvador enviado de Deus. Mais adiante, quando lemos Veja Você Mesmo, no outro vídeo passado, os discípulos encontram e o seguem. Os discípulos foram quem? As pessoas com quem Jesus teve um breve encontro, mas essas pessoas certamente foram impactadas e não precisou muito para que elas crescem e quisessem acompanhá-lo e conhecê-lo. Então essas pessoas privilegiadas tiveram a oportunidade de acompanhar em seguida a primeira revelação pública, mais íntima, né, somente aos discípulos e à mãe de Jesus que estavam, de quem Jesus era, que ele era Deus e do seu poder, né, ali transformando a água para o vinho. E neste final de capítulo 2 de hoje, Derrubem este templo, nós vemos Jesus aqui uma verdadeira ameaça ao status quo, né? Ele vem para fazer realmente, para iniciar uma revolução espiritual, mas que teria, né, consequências políticas, econômicas e etc, porque não dá, né, para falar sobre uma revolução espiritual que não vai mexer com as bases, né, das coisas desse mundo, das coisas práticas. Então ele vem exatamente para isso, para quebrar as tradições antigas, ou seja, aquele comércio ali nunca mais ia ser necessário depois dele, né, essa venda de animais, troca de moeda, nada disso, porque a morte dele seria suficiente para a remissão dos pecados. Ele traz o prenúncio, né, de justiça divina, quando ele diz que derruba este templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Ele sabia, né, por que ele estava ali e por que ele daria sua vida. E os judeus, claramente, né, eles não querem perder, né, eles não queriam perder este status, principalmente os fariseus, o status que eles tinham, né. E a partir daí nós vamos ver uma série de outros milagres, simbolismos. Então fique aqui junto, vem, ouve, compartilha, dá o seu like aí, nos ajuda, ore por nós, para que possamos crescer e mais pessoas possam conhecer mais sobre a palavra de Deus. Agora faremos uma pequena e breve oração, pedindo que Deus realmente solidifique esses conhecimentos na nossa mente, no nosso coração, e que aumente nosso amor por Ele. Fechem os olhos e entramos agora na presença de Deus. Pai Todo-Poderoso, quão impactante é a sua presença, Jesus. Aonde o Senhor passa, nada fica o mesmo. Ninguém é o mesmo depois de estar em contato contigo, meu Deus. E é isso que te pedimos, Pai. Nós não queremos ser os mesmos. Nós queremos que este contato com a Tua Palavra, que é o contato contigo, nós queremos que o Senhor está aqui conosco, está presente, está lendo esta Bíblia junto conosco aqui, com Teu Espírito Santo, nos revelando essas verdades absolutas, verdades do Reino de Deus, pois isso é quem Tu és o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por Ti, Jesus. Então que possamos, Pai, através dessa leitura, Te conhecer melhor e sermos, através da Sua vontade, do Seu poder e do Seu realizar, querer e sermos transformados e feitos mais e mais como o Senhor é. Nos dê um dia, Senhor, abençoado, que tudo que fizermos, Senhor, progrida de acordo com a Sua vontade e que todos os nossos planos e as nossas vontades nós colocamos em primeiro lugar diante de Ti, assim como as nossas necessidades, as nossas angústias e provações, que em primeiro lugar nos lembramos de Ti, pois o Senhor já fez um sacrifício por nós e esse sacrifício não foi em vão, foi para que tivéssemos vida em abundância. E para isso, Pai, colocamos o Senhor em primeiro lugar. Vamos buscar diretamente da fonte, que é o Senhor, a fonte dessa abundância, dessa paz, dessa felicidade. Abençoe cada família representada aqui
e que cada um de nós possamos mais e mais te conhecer e ser também instrumento da sua paz, da sua bênção, levando as boas novas do Senhor onde quer que formos. Em nome de Jesus, livra-nos de todo mal, perdoa os nossos pecados e abre os nossos olhos e ouvidos e corações para agir do Espírito Santo de Deus. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, novamente, muito obrigada por estarem aqui comigo nessa manhã, mais uma manhã, e que fiquem todos na paz do Senhor. Amanhã nos vemos novamente. Muito obrigada. Até logo.